Olá pessoal, sou o Márcio Aranda, né? Vim aqui a convite do pastor Alexandre compartilhar essa palavra conosco, tá bom? Eu vou fazer em duas partes, tá? Pra gente conseguir fazer dentro do tempo adequado, tá bom? Vou fazer a primeira parte hoje e a primeira parte na semana que vem. A segunda parte na semana que vem, tá bom? Então vamos pro texto, né? João capítulo 6, verso 35. Diz assim: Declarou, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu vou me ater a falar hoje sobre a declaração de Jesus nesse momento, quando ele diz que quem vier até ele jamais vai ter fome, né? Uma das práticas que não saiu de moda e que nós temos que semear na nossa vida, ainda que a nossa vida seja corrida, ainda que a nossa vida seja com muitos afazeres, estudos, muitas responsabilidades, nada pode tomar o lugar do seu momento de comunhão com Deus. Você deve ter seu momento de comunhão. Separar seu tempo para ler a palavra, meditar nela, separar o seu momento para você orar, buscar o Senhor, ter o seu compromisso de congregar, de ir à igreja, congregar, ouvir a palavra, ouvir orientação através do seu pastor. Esses compromissos com Deus são essenciais para que você tenha uma boa vida espiritual e, como consequência, tenha uma boa vida sobre essa terra, vencendo os desafios. E um dos princípios que muitas vezes as pessoas deixam de lado é o princípio de depender de Deus. Quando Jesus declara assim: quem me busca, né? É quando ele diz: quem vem a mim, ou seja, quem me buscar. A atitude de ter comunhão com Deus, ela deve partir de você. Deus já fez tudo para que você possa ter livre acesso a Ele e ter comunhão com Ele. Então Jesus diz: quem vem a mim não terá fome. A palavra fome significa, eu separei para nós aqui, ó. A ideia é definhar por trabalho árduo. É como uma pessoa que vai fazer um trabalho árduo, ou seja, imagine uma pessoa hoje, nos tempos de hoje, né? Jesus falava já nos moldes da época, mas falando nos dias de hoje, uma pessoa vai trabalhar e fazer um exercício braçal durante o dia todo, com o sol muito quente, com o sol. Ah, um serviço muito pesado, carregar tijolos, descarregar um caminhão de cimento, né? Fazer uma sessão de descarrego, né? Descarregar um caminhão de cimento. E ela não se alimenta, ela não come naquele dia. E ela trabalha o dia todo assim. Então, esse é o sentido dessa palavra fome. Não é aquele sensação de fome que você tem. Ah, você tem fome e você até escolhe o que vai comer, né? Ah, hoje que eu vou jantar hoje um frango. Ah, não, eu vou jantar um churrasquinho. Ah, não, eu vou pedir uma pizza. Não, minha mulher vai fazer uma dobradinha. A fome ali significa definhar depois do trabalho árduo. E que fome Jesus estava se referindo? Não só a fome literal, no sentido que eu falei. Mas ele estava falando a fome da alma do ser humano, a fome das emoções. Ou seja, resumindo, a pessoa pratica um dos pecados raízes. Outro dia eu falo dos pecados raízes, mas um dos pecados raízes chama-se autossuficiência. Ou seja, usar a própria força para vencer os desafios. Você já percebeu como que a matemática, a lógica de Deus é diferente? No reino de Deus, na mente de Cristo, é assim: quanto mais você depende de Deus, mais maduro espiritualmente você é. E quanto menos você depende de Deus, mais imaturo espiritualmente você é. E no mundo é o contrário, né? No mundo, quanto mais independente você é, mais maduro você é. Mas no reino de Deus é diferente, meu irmão. Às vezes você está passando um problema, uma situação emocional, seja casamento, seja num problema financeiro, seja na obra de Deus, seja na relação com alguma pessoa, e o segredo tá porque você está usando a sua força. Às vezes você quer abandonar um vício, você está usando a sua força para abandonar esse vício, seja de pornografia, de droga ou qualquer outro tipo de vício. Você tenta usar a sua força, você tenta falar para você mesmo: eu não vou mais pecar, eu não vou mais pecar, eu não vou fazer isso, e não consegue. Às vezes você
tem uma pessoa que você quer amar, quer ter relação com ela de volta, mas não consegue, porque quando chega perto vem todo aquele sentimento, aquela situação ruim que aconteceu. Então, o que eu quero dizer? Você está com fome, você está definhando no seu trabalho árduo. Mas Jesus deu a solução, que quem busca Ele aprende a confiar nele, aprende a estar com Ele e a usar a força dele. Amém? Então, pense nisso. Não usa mais sua força para nada. Busca o Senhor. Organiza a sua vida de busca ao Senhor. Organiza se você está passando tempo com a palavra todo dia, se você está separando um tempo para orar todo dia, se você está pondo como prioridade você buscar o Senhor, você ir à igreja, você passar tempo com as coisas de Deus. Veja se isso, talvez esse seja um problema. Resolva essa questão e o Senhor não vai deixar você na fome. Ele vai usar a força dele para te ajudar. Amém? Que Deus abençoe vocês.